E aí, meu povo, beleza? Vim aqui compartilhar com vocês um recado rapidinho. Olha, uma anotação que eu fiz dia 18/9/2012, há bastante tempo atrás. Eu estava lá na minha igreja e anotei este culto, anotei esta palavra e quero compartilhar ela com vocês. E o livro inspirado para essa pregação foi 1 Samuel 16, do 6 ao 7, que fala ali da história de Samuel, que ele foi até a casa de Jessé para ungir Davi como rei, e lá ele viu os irmãos de Davi e falou: nossa, certamente esses são escolhidos como reis, porque eles são bonitos, são fortes e tudo mais. Só que aí Deus falou para ele: não, esse não é o rei, pois eu não escolho como o homem escolhe, eu não escolho por aparência, eu escolho sim olhando o coração. E assim eu anotei o seguinte, irmãos: olha, meus irmãos, Deus não nos dá tudo nos mínimos detalhes, porque Ele é mestre, e em tudo Ele quer nos ensinar. E com Samuel não foi diferente. Deus disse a Samuel: vai à casa de Jessé, pois lá terá um rei. Mas não disse se era alto, moreno, feio ou bonito. E não disse nada, só disse: não atente para a aparência, pois eu não vejo como os homens veem. Então o que nós podemos tirar aqui? Deus, em tudo Ele quer nos ensinar. Às vezes Deus fala: vai, e você fica querendo saber por quê, para onde, como que vou fazer. Mas não, Deus quer te ensinar no meio desse caminho. Porque Samuel nesse momento aqui, ele estava olhando com os olhos da carne, olhando para a aparência. Mas Deus queria ensinar para ele olhar como Deus vê, olhar para o interior das pessoas, olhar o coração. E prosseguindo aqui, irmãos, às vezes é difícil a gente escutar a voz de Deus. Como eu faço então para não olhar com os olhos da carne e olhar sim com os olhos de Deus? Uma coisa muito simples, 3 coisas que a gente tem que fazer: vigiar os nossos atos e falas. Se tudo está filtrado na palavra de Deus, nós devemos vigiar sempre. Ter sensibilidade, buscar sensibilidade para escutar a voz de Deus. Como fazer isso então, Mateus? Orar, buscar intimidade, assim como um relacionamento, você tem que conversar, você tem que ter diálogo, você tem que ter experiências íntimas. A mesma coisa acontece com Deus. Você tem que ter experiências íntimas, buscar cada vez mais de Deus. E a terceira coisa, obedecer ao comando de Deus. Dessa forma, você conseguirá, com quase 100% de certeza, escutar a voz de Deus, meditando na palavra, tendo intimidade com o Espírito Santo e orando sempre. Ser mais espiritual e menos carnal. E para finalizar aqui, eu quero falar sobre a experiência que Samuel teve. Quando Samuel era mais novo, a primeira experiência com Deus, ele estava dormindo e Deus o chamou. E ele, achando que era o sacerdote, foi e perguntou: o que queres, sacerdote? E o sacerdote disse: não fui eu. E isso se repetiu por 3 vezes. E o sacerdote disse para Samuel: quando essa voz falar com você de novo, diga: eis-me aqui, teu servo, fale comigo, pois eu te escuto. Então, quantas vezes nós estamos dormindo, irmãos? Quantas vezes nós estamos parados no tempo? Quantas vezes nós escutamos a voz de Deus e pensamos: não, é a minha cabeça, é a minha mente que está falando. Não, às vezes é até o diabo, você coloca a culpa no diabo, fala que é o diabo que está falando. Mas não, irmãos, nós temos que estar prontos, sempre prontos. Não devemos colocar a culpa nas circunstâncias ou então no cotidiano, achando que é uma coisa do cotidiano, achando que é uma voz ou então um barulho que aconteceu, mas sempre temos que estar pronto e lembrar de uma coisa muito simples: orar sempre. Orar quando estivermos com dúvida, orar quando escutarmos alguma voz, seja que voz for essa. Se for a voz de Deus, quando você orar e meditar na palavra, ela vai se confirmar. Se não confirmar, sabe o que você faz? Pega o óleo ungido, unge os seus ouvidos, fala: está repreendido toda voz que não for de Deus. Então, irmãos, essa é a dica, esse é o conselho. Ore sempre, busque sempre, tenha intimidade, escute a voz de Deus e aprenda no caminho. E siga o comando de Deus. Amém? Deus te abençoa. Até a próxima.